Agora, também tem uma grande discussão em Brasília por causa do texto da reforma tributária apresentado nessa semana. Estados e municípios estão com grande receio de serem muito impactados. Como é que você vê essa questão? Vai mexer muito com a arrecadação? Então, por esse lado, o que teria que estar sendo discutido, na minha humilde opinião, nesse exato momento, também é o Pacto Federativo, porque o que aconteceu aí nos últimos 30 anos, basicamente da redemocratização para cá, é uma concentração de recursos muito grande no governo federal, na esfera federal, e uma distribuição menor para estados e municípios. Tanto é que alguns, não sei se você é criticado eventualmente quando alguém vê isso, mas alguns remendos, como o Fundo Nacional dos Municípios, Fundo de Distribuição, esse é um tipo de compensação que o governo federal busca fazer, que acaba, na prática, deixando alguns estados e municípios reféns da União. Basicamente é isso que acontece. Se a gente for olhar, por exemplo, só em relação, por exemplo, a esses desembolsos que foram aplicados do governo federal, distribuídos aos estados e municípios, para a resolução aí, né, para a gente lidar com a questão da pandemia. O governo o tempo todo pontua, e qualquer governo pontuaria, não seria só esse, o governo o tempo todo pontua, se não fosse o governo federal, bacana pra caramba, distribuindo recursos para os estados e municípios, vocês estariam enrolados. Mas esses estados são gerados aonde? Vocês acham que Brasília gera o orçamento da União? Não. Brasília não gera o orçamento da União. Quem gera o orçamento da União é o Brasil. Então, por qual motivo que isso fica tão concentrado? Até especificamente sobre essa questão da reforma tributária, uma questão que tem sido muito discutida, né? Esses dias eu estava assistindo até o relator lá da proposta, me esqueci do nome dele, mas é um deputado do PSDB, e aí estavam perguntando para ele, beleza, vocês estão querendo reduzir aí o imposto de renda, pessoa jurídica e tudo mais, mas a contribuição social sobre o lucro líquido vai continuar a mesma. E aí ele deu uma desconversada, mas é porque essa contribuição tem gastos sociais. Mas assim, ó, na prática, sabe por que contribuição, o governo faz um esforço imenso para nunca mexer? Que contribuição, constitucionalmente falando, ele não tem que distribuir com estados e municípios. Então, esse é o tipo de coisa que os estados eles vão acabar opinando mesmo, falando que vão reduzir a sua própria arrecadação e tudo mais. Só que o que a gente deveria estar discutindo ao mesmo tempo é como é que a gente desonera as empresas, como é que a gente desonera essa base que vai acabar impactando no consumo, porque quanto mais você tributa a empresa, no fim das contas, essa empresa vai acabar tributando no consumo, isso é uma reação óbvia, ninguém vai ficar absorvendo isso à toa. Mas, por um outro lado, como é que faz para a gente redistribuir esses recursos? Então, assim, reforma tributária, de fato, assunto áspero, muito complicado, vai ter sempre muito lobby em cima, não vai ser fácil, lobby regionalizado, lobby de classe, lobby de um monte de coisa vai ser discutido, só que para uma reforma tributária ser de fato eficiente, o que a gente precisa é que ela caminhe em duas direções. A primeira, ser mais progressivo. Quem tem mais condição de pagar, paga mais, quem tem menos condição de pagar, paga menos. E isso é um pressuposto importantíssimo aí, qualquer tributarista, no caso eu não sou tributarista, mas eu acompanho essa discussão, né, para ver aí que rumos que ela está tomando. E por um outro lado, a gente tem que verificar se haverá uma facilidade maior do sistema como um todo. Porque isso, muita gente quando se fala de reforma tributária, geralmente a pessoa fala assim, maravilha, reforma tributária, então quer dizer que vai ficar mais barato, o Estado vai custar menos? Não necessariamente. A reforma tributária no Brasil, se ela tornar o sistema mais progressivo, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, e se ela tornar o sistema mais simples para quem empreende, ela já fez um golaço. Porque aí, no final das contas, ela torna também o sistema mais atrativo, isso reduz informalidade. Tudo bem que o simples é uma questão muito complicada aí de se discutir, mas o simples, por exemplo, reduziu muito a informalidade. A pessoa que tinha uma empresa, um negocinho pequeno, será? Puta, não vou emitir nota, eu vou ficar aqui meio fora do mercado. De repente, essas empresas entraram, isso acaba aumentando o aparato de arrecadação do Estado, melhora a eficiência dos serviços públicos, porque você melhorou a arrecadação por um lado, beleza. Só que a gente precisa discutir, por exemplo, até eu falei do Simples, que é um caso complicado, isso parece meio paradoxal, mas enfim, o caso do Simples, por exemplo, faz parte das subvenções, por assim dizer, governamentais, que custam atualmente cerca de 300 bilhões de reais por ano. 300 bilhões de reais por ano é muito mais do que o nosso maior déficit que a gente teve, tirando 2020, é claro que foi um ano excepcional.
Então, assim, uh, parece que eu dei uma grande volta, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a discussão, por mais que ela seja uma discussão fatiada, não, primeiro a gente vai ver sobre renda, depois a gente vai ver sobre consumo, depois a gente vai ver, enfim, por mais que seja uma discussão fatiada, ao mesmo tempo ela poderia discutir também como esses recursos são distribuídos. Porque na prática, o que os estados e municípios mais temem a respeito dessa mudança atual é que eles fiquem ainda mais reféns do que já são do governo federal. E digo novamente aqui, tá? Não é esse governo federal. Qualquer governo federal. Qualquer governo federal que entrar vai adorar dizer: se não fosse por mim, vocês estavam enrolados. Entendeu? Então, assim, esse é um receio. Ao mesmo tempo em que se discute como é que a gente pode reformar e tornar o sistema mais eficiente, a máquina mais eficiente e tudo mais, né, onerando menos quem deveria onerar menos e mais quem deveria onerar mais, poderia estar sendo discutido também o Pacto Federativo, que inclusive até é uma certa coisa, né? Sempre, o pessoal sempre fala, pô, mas às vezes parece que você pega no pé do Paulo Guedes e tudo mais, mas é aquele mais Brasil menos Brasília que foi discutido em 2018. Pô, cara, nós estamos hoje em 16 de julho de 2021 e até agora, se a gente for olhar esse tipo de coisa, tudo bem, vamos fazer uma parte, mas teve a pandemia, uma situação extraordinária, o mundo inteiro, ok. Mas até agora, a gente não teve uma aproximação maior desse discurso mais Brasil menos Brasília. E mais Brasil menos Brasília na ponta da lança significa como é que os recursos arrecadados pelo Brasil inteiro vão ser melhor distribuídos e como é que os estados e municípios vão ter uma autonomia maior para não ficarem reféns do governo. E digo mais uma vez aqui, a atuação do governo pelo lado fiscal no ano passado, ela foi muito bem sucedida. O Brasil chegou a ter previsão do FMI de recuar 9% do PIB, que é uma porrada imensa, seria a nossa maior porrada em um ano de uma vez só. Recuou 4%, que também é uma porrada imensa, mas muito menor. Então é uma política muito bem sucedida. Mas até quando vai a situação em que o governo, e qualquer governo, coloca contribuições que ele não tem que dividir com estados e municípios, e vai agir como se a gente estivesse num grande feudo e o governo federal fosse o senhor feudal. Esse tipo de coisa tem que acabar, entendeu? O Brasil é uma federação, somos muitos estados, é um país muito diverso, situações totalmente diferentes, e na estrutura que a gente tem hoje, que a meu ver é muito arcaica, ineficiente para o setor produtivo e também não entrega resultados da maneira que deveria entregar. Então, assim, às vezes parece que são discussões totalmente inseparadas. Desculpa. Pacto federativo é uma coisa, carga tributária é outra, reforma administrativa é outra, mas está tudo interligado. Pacto tributário, a questão federativa, pacto federativo, como esses recursos vão ser distribuídos. Tributária, como que vai ser arrecadado e como que o sistema produtivo vai ter contato com isso. Administrativa, como que o Estado vai utilizar os recursos que ele recebe da esfera produtiva para prestar melhores serviços para a população. Então isso está tudo integrado. E digo mais uma vez, desculpem ser taxativos nisso, temos aqui uma oportunidade muito positiva, acredito eu, até o final desse ano, até o meio do ano que vem, para discutir o que a gente realmente precisa discutir. Agora, aumentar fundão eleitoral no meio de uma situação dessa não passa uma mensagem de jeito nenhum de que há compromisso com o lado fiscal. Por mais que o impacto fiscal, especificamente de 4 bilhões a mais na conta, para quem já furem 100 bilhões há quase 10 anos, seja praticamente irrelevante, vou colocar muitas aspas aqui para ninguém me criticar depois, por mais que esse impacto fiscalmente seja pequeno, passa uma mensagem péssima de que vocês, réis mortais, vão continuar sustentando essa máquina e nós aqui vamos continuar festejando, comendo lagosta, olhando para vocês aí de baixo. Essa é a mensagem que isso passa. Até quando isso vai? Será que a gente vai aproveitar essa oportunidade mais leve do lado fiscal para fazer alguma coisa? Aí são outros 500. Aí é observar as cenas dos próximos capítulos.